Fala galera, graças e paz a você, boa noite, seja bem-vindo a mais um podcast. Um podcast aqui gravado na nossa convenção do Distrito Federal, da Igreja Adventista da Promessa. E o programa de hoje vai te encorajar mais uma vez, cara. Essa é a nossa missão, poder aqui passar para você um conteúdo relevante e que possa abençoar a tua vida, teu ministério, a tua igreja, tá bom? Fica ligado, vai nas redes sociais, lá no Instagram, Promessista DF, já acompanha, de repente registra uma foto, marca você assistindo aí, marca a gente, que a gente tem o prazer de repostar e vai ser uma bênção aí poder compartilhar de onde você tá, qual cidade que você tá, qual igreja que você tá, que Deus possa abençoar a tua vida. Fica ligado que o programa vai ser uma bênção para você em nome de Jesus. Fala pessoal, estamos de volta aqui, muito bom ter você aqui com a gente. Eu quero apresentar para vocês aqui nosso convidado de hoje, pastor Genésio, pastor GG. Paz, pastor. Paz do Senhor, tudo bem? Tudo jóia, cara. Bem-vindo aqui, de volta, né, cara? Pois é, obrigado. Quando o cara é bom, sempre volta, cara. É isso, quem sou eu? Glória a Deus, já esteve com a gente no bate-papo aí do encontro, né, da juventude aqui, promessista na nossa regional, no encontro regional que teve, né? Foi uma benção, entrevistamos vocês. Em um outro momento com o PG aqui, falando sobre a importância do PG com a Bárbara, né? E agora aqui falando um pouquinho da igreja do Gama, cara, especificamente do Gama, uma igreja que eu posso dizer que é uma igreja que está num caminho, numa etapa muito boa na convenção, né? E a gente quer saber tudo sobre você, cara, e sobre a igreja, que Deus possa nos abençoar aqui nesse bate-papo, em nome de Jesus. Não, que bom. Agradeço o convite, tá certo que a gente tem um papo bem gostoso aqui, que a gente consiga, né, falar um pouco, né, da igreja onde estou pastoreando hoje e que Deus nos abençoe. Amém, pastor. Bênção de Deus, pastor. Pastor, conta um pouquinho da tua história pra gente conhecer, saber como é que foi aí como você inseriu no ministério pastoral, quando é que foi ordenado, aí foi ordenado, já assumiu a igreja do Gama, como é que foi aí toda essa trajetória tua entre o teu ministério, na tua vida? Bacana. Olha só, eu estou na Igreja Adventista da Promessa há 36 anos, né? Uau, eu faço cara, parte. Muito tempo, hein? Muito tempo. Tempo abençoado. Muito tempo mesmo. E tem sido uma bênção. Eu sempre fui líder, né? Sempre liderei, né? Já participei de grupo de louvor. Passou por vários ministérios. Vários ministérios da igreja, né? E cheguei no Gama, né, em 2015, né? Irmão, né? Fui ajudar no Ministério Jovem da Igreja do Gama. E pastor Azevedo, né, pastoreava nessa Sim, época. Azevedão. Grande pastor Azevedo, mandar um abraço para ele aqui. Benção, de repente está nos assistindo aí. Pastor Azevedo, grande amigo também. E no ano de 2020, né, ele me indicou ao diaconato. Né, as coisas aconteceram muito rápido. Que legal, cara. Muito rápido na minha vida, né? Passaram-se os anos, passou de repente, né? Foi muito rápido. Então, um ano eu saí diácono, no outro ano eu já fui consagrado a presbítero, e no outro ano... Eita, cara! Eu comecei a pastorear a Igreja do Gama como co-pastor, né? Para co-pastor do pastor Pedro. Sim. Pastor Pedro também, até agradecer aqui por tudo que ele fez por mim, né? Nessa trajetória aí. Todos os ensinamentos, toda a dedicação dele,
né, a meu respeito. Então foi extraordinário. Hoje eu sou, né, pastor integral da Promessista Gama e Deus tem abençoado. Né? Benção, Só Ele cara. para abençoar. Glória a Deus, cara. Só Ele para abençoar. Benção. E desde o dia 1º de outubro eu sou pastor integral. Recente, cara. Agora, Recente. né? Que Na benção. Promessista Gama, estava pastoreando, né, parcialmente, né, mas desde o dia 1º de outubro eu estou integralmente na Promessista Gama. Glória a Eu Deus. cuido só da Igreja do Gama, né, pastoreio só a Igreja do Gama. Que bênção. Pastor, uma outra novidade que teve também há pouco tempo, né, a gente falou em outro momento com o pastor Jean sobre os ministérios, o senhor também está liderando a turma da mídia, né, regional, né? Fala um pouquinho, algo também novo, recente, para as nossas igrejas. Eu posso falar porque eu tenho acompanhado, visto, o quanto a igreja tá caminhando bem na mídia, na convenção. Pouco tempo e assim um resultado, não posso dizer assim, extraordinário, cara. A unificação do alinhamento com as mídias das igrejas locais. Fala um pouquinho aí, tem pouco tempo, tem nem praticamente um mês, né, também, igual da sua ordenação. Fala um pouquinho pra gente dessa mídia regional, como é que tá caminhando, como é que tá desenvolvendo, como está chegando às igrejas locais, essa importância. Eu fui convidado, né, para esse ministério de mídias, até porque a igreja que eu pastoreio, ela é muito forte em mídia. Que benção, Né? cara, A gente- verdade. Ela é muito forte em mídia mesmo. A galera é fera, Inclusive, viu? a minha esposa ela é a líder da mídia lá, da Promessista Gama. Né? E a gente estava com essa proposta aí de dar uma melhorada, né, nas mídias das outras igrejas. Né? E como ministério regional da convenção, então daria para a gente fazer um trabalho melhor. Entendi. A gente se reuniu, né, a gente bateu um papo com os líderes, né, de mídias das igrejas locais, fizemos alguns ajustes, né, que foram necessários, conversamos, ouvimos, né, e eu estou impressionado Verdade, com o cara. desenvolvimento e o crescimento. A galera tá fera, viu? Igrejas que eu nem sabia como estavam, Né? né, eu consigo agora visualizar, né, Verdade. através de uma foto, de um Reels, então tá muito bacana. E a tendência agora é só crescer. Verdade. Né? É sim. só crescer. A gente vai ter posteriormente aí uma oficina, né, para a gente dar uma melhorada mais Benção, cara. nos posts, né, nas postagens, né, mas a evolução é tremenda. absurdo, Eu fiquei é muito verdade. feliz mesmo, sabe, com cada igreja. Então as 9 igrejas hoje, a não ser Itapuã, as 9 estão com o Instagram ativo, bênção, né, funcionando, fazendo post de lição bíblica. Então é uma ferramenta incrível para a igreja local. Glória a Deus, verdade, sim. Né? A gente já conhece essa ferramenta, que é o Instagram, e é uma ferramenta incrível lá para onde, na igreja que eu pastoreio, e algumas igrejas já tinham, né? Como aqui a igreja que o senhor pastoreia, todas as 3, né? Já tem, mas Mas tinha não umas- agora com esse alinhamento, esse olhar mais técnico. Agora tá outra ficou coisa, bacana. cara. Eu tô Outra maravilhado. coisa, uma benção, viu, pastor? Fala até. Maravilhado mesmo. A gente tem na igreja pessoas que frequentam e estão até na nossa igreja, até por meio do contato da rede social. Né? Temos membros hoje na igreja de São Sebastião. E dá pra ver a moçada, né, os líderes aí das igrejas que eu pastoreio, quanto eles estão animados aí no desenvolvimento, mudaram tudo, as cores e tal, aquela coisa. E eu fico feliz, cara, porque é mais um engajamento, né? Mais uma força para esse Eu ministério fico agora. feliz. De canto a canto de Brasília, né, pastor? Ideia Eu fico feliz promessista. porque é um ministério que surgiu na igreja local e que agora tem uma demanda. Sim. Aliás, sempre teve uma demanda e jovem, você sabe, né? Todo jovem, a maioria gosta de rede verdade. social. São Então, como não atuar nessa área na igreja local? Verdade. Né? Então, sobre a orientação do pastor, sobre a minha orientação, né, como ministério regional. Então, acredito eu que nós vamos avançar muito ainda e Deus vai abençoar bastante. Pessoas serão Amém. alcançadas através, né, dessa ferramenta, né, que nós estamos usando. Muito bom. Creio que essa ferramenta aí, o pessoal vai conhecer esse povo promessista aqui em Brasília, que às vezes fala adventista, opa, né? Mas do sétimo dia, da promessa, como é que é? Creio que vai, pessoal, a gente vai dar mais as caras, né? Eu achei Pra muito legal que que eles precisa. colocaram, né, Promessista Santa Maria, Promessista Isso, São cara, ficou bem Sebastião, evidente, né? Promessista, ficou bem evidente Nossa identidade, mesmo. né, pastor? Nossa Identidade. identidade, nossas características, né? Muito peculiar, né?
Nossa, do povo promessista. Muito bom. Pastor, aproveitando aqui nessa parte que o senhor falou da mídia, como é que foi para o senhor largar a fotografia, né, que está em um processo? Que a ideia aqui é a gente encorajar, de repente tem alguém que está enfrentando aí uma questão ministerial, um chamado forte no coração ardendo ali sobre o pastorear, ou sei lá, um líder de ministério, e fala pro senhor como é que foi aí esse desafio de deixar a fotografia. Eu também já deixei algumas coisas lá atrás, que eu sonhava e pensava, para viver o chamado pastoral. Eu vivo uma vida de abandono, né? Em que sentido, né? Porque, olha, eu trabalhei 10 anos no SAMU e saí do SAMU para entrar na fotografia, né? E por sinal, um dos melhores de Brasília, hein? Fiquei sabendo aí do ranking, né? Pois é, então, aí fui trabalhar com fotografia com a minha esposa. A minha esposa é fotógrafa, né? Ela trabalha com fotografia infantil, faz newborn, faz acompanhamento mensal. E eu amo a fotografia, né? Aí aconteceu uma coisa comigo que, quando eu assisti o podcast do senhor, é um esfriamento daquela área quando o chamado Verdade, sabe, cara. toca a nossa vida. Aí a minha esposa falou bem assim, tu parece que tu tá menos apaixonado pela fotografia agora, né? Então, o que aconteceu, né? O chamado, o amor pelo chamado aumentou e pela fotografia foi diminuindo, né? Então, eu tenho 11, tava indo para 12 anos, né? Então, até dezembro eu estou encerrando definitivamente a minha profissão como fotógrafo. Mas a fotografia, né, ela é muito importante para a vida. A nossa mente, ela foi feita para pensar, não para guardar. Né? Então, legal. A gente vive no mundo digital. Sim. Mas a gente, quando você revela uma foto, né, quando você vê aquela foto daqui a 10 anos, talvez eu te perguntar sobre essa foto, sobre esse momento, sem ter a foto revelada, o senhor não vai lembrar de tantos detalhes quanto o senhor olhar para essa foto. Né? Então, ela conta a história. Né? E então eu entrei no ministério, né, e conversei com Deus e houve esse esfriamento mesmo na minha vida secular, né, na minha profissão mesmo. E outro hoje, lado, né? E o interessante é que tudo que é colocado nas nossas mãos a gente pode usar no reino de Deus. Né, com coerência, com respeito. Então hoje eu estou trazendo uma fotografia que eu trabalhei por quase 12 anos, né, para o Ministério de Mídia. Né, então vai acrescentar bastante também, muito juntamente com a minha esposa, que ainda vai continuar na área. Né, então é uma conexão muito legal. Mas desde o dia 1º de outubro, né, a fotografia ela já está ficando mesmo. Você deixou a câmera pela Bíblia. É a câmera pela Bíblia. A ferramenta agora é a palavra, a ferramenta, né? Agora é a palavra. Espada aí, que legal, então, cara. Continua deixando marcas aí agora do Evangelho. Não, do Evangelho. Né? Na cabeça. Aí, eu acho que dá para todo mundo fazer isso. A minha esposa usa muito o trabalho dela dentro do templo. Né? Ela é líder de mídia. Então ela fotografa fora, mas ela pode ajudar o reino de Deus também. Isso, né, cara? Acho que cada um de você que está em casa, né? Você que exerce uma função. Você imaginou, você é advogada e você tira um dia da semana para orientar pessoas na tua igreja. Atender a comunidade, né? Atender a comunidade, um projeto. Isso em todas as áreas. Você que é professor de educação física, fazer um projeto para idosos, né, numa quadra próxima da igreja. Cara. Então, às vezes a gente não associa, mas tem como, né, o que Deus colocou nas nossas mãos, as bênçãos profissionais que Ele colocou nas nossas mãos, dá para a gente usar, né, no reino de Deus. Você tem que ter uma mentalidade bem aberta, né, pastor, em relação a isso, né? Bem aberta. Funciona, né? Tranquilamente, né? Ser útil aqui no serviço cristão. Muito bom. Mas, pastor, sobre a igreja do Gama, fala um pouquinho aí como é que se deu, praticamente, o senhor conhece uma boa história do Gama, né? O senhor passou uma parte em outra congregação, né, nossa? Isso, congreguei Samambaia, em Taguatinga, em Celândia, né? E aí veio para o Gama. Aí vim pro Gama porque casei com uma linda mulher do Gama. Olha aí, de repente tá nos assistindo. Aí, de repente, né? A Laura, muito bom. E mudei pro Gama por causa da logística. Entendi. Eu morava no Riacho Fundo 2, trabalhava no CIA,
e namorava a Laura no Gama. E congregava em Samambaia. Então girava a Brasília toda. Sim, sim. Aí fui pro estúdio, a fotografia era no Gama, minha esposa era do Gama, a igreja era no Gama e mudei pro Gama. Né? Então concentrei tudo até pela logística, o cansaço, né? Mas foi bênção. Né? Projeto de Deus mesmo. Eu passei em várias igrejas, mas eu parei no Gama e Deus tinha um propósito ali. Que legal, cara. Muito bom. Eu fiquei feliz. E pastor, hoje como é que tá a igreja do Gama aí? Estão pastoreando agora integralmente um mês, né? Como tempo integral. Como é que tá hoje a igreja do Gama aí? Fala aí pro pessoal. A igreja do Gama tá uma bênção, né? A gente sabe que as coisas chegam onde chegam, não é só por causa de nós, né? Verdade. Primeiro é Deus. Deus está acima de tudo, né? Se não é Deus na nossa vida e na vida da igreja, do nosso ministério, não, e também de pessoas. O que está acontecendo no Gama hoje não é fruto de hoje. É o fruto de gerações anteriores, né? De ministérios, de pastores anteriores, pastor Azevedo, trouxeram pastor até aqui, Pedro, né? Que trouxeram até aqui. Na verdade, a gente está continuando, assim, quando eu sair de lá, outra pessoa vai continuar também, você acaba fazendo parte da história. Mas o interessante é que esse é o meu momento, né? O meu momento de ajudar, de fazer o que for necessário para que as coisas andem, né? E se tornem funcionais. A igreja do Gama hoje, eu estou vivendo algo que eu nunca vivi nesses 36 anos. Que bênção, né? Uma coisa que eu sempre quis viver, uma coisa que sempre estava em mim. Eu até quero citar aqui porque pastor Pedro ele foi essencial. Né? Eu gosto de PG, eu gosto de discipulado, eu gosto de me comunicar, eu sou uma pessoa totalmente relacional. Né? Se eu pego uma pessoa como mentor, entendeu? Que não segue muito essa linha, talvez eu tenho dificuldade. Eu me desenvolvi muito, né? Nessa relação com o pastor Pedro e também com o pastor Azevedo, que fez a indicação, né? A primeira indicação, ele bota o Genésio aí para ser seu co-pastor, estou observando ele. Então, tudo é importante. Eu estou muito feliz. A igreja do Gama, ela é uma igreja antiga, né? Dos anos 80. Né? Não sei se o senhor vai mostrar a foto aí por agora, mas nesse templo que eu cheguei, a igreja já estava lá há 16 anos. Né? Então tá uma bênção. Glória a Deus. Que bênção, cara. Graças a Deus. Pastor, os ministérios, como é que tá lá os ministérios que estão atuando hoje? Porque assim, a gente percebe que é muito da igreja local, né? Tem ministérios que às vezes não tem outra igreja local, necessidade, uma questão de pessoas. Como é que está hoje aí os ministérios nesse movimento com a missão, né? Da cidade do Gama, que é uma cidade ali muito bacana, né? Nessa questão aí. Como é que está aí os ministérios? Não, o Gama hoje, ele tem em torno de 120 mil pessoas, né? Então é uma cidade muito boa, sabe? Uma cidade que precisa que principalmente a igreja, né, a Promessista Gama, ela avance mais. E a minha proposta agora integral, né, e somente na igreja do Gama é que o ano que vem a gente vá para cima mesmo. Amém. Entendeu? Da cidade ali. Os ministérios lá da Promessista Gama, a gente tem o Ministério de Mulheres, né, o MCA, tem o Ministério de Música, né, tem os ministérios básicos mesmo da igreja. Entendi. Só que aí para esse final de ano, que eu quero começar o ano que vem com uma liderança mais, entendeu? Então todos os líderes, né, eles são consagrados. Entendi. Né? Ou é diaconisa ou é presbítero. Né? A Bárbara agora ela foi indicada a ordenação? Isso, a ordenação, né? Ela foi ordenada a diaconisa. Que bênção, cara. A Dora já é diaconisa dos jovens. Né? Os professores dos PG de ensino, a Andréia é diaconisa, Rosilene é diaconisa, dos homens, o Gilvan é presbítero, né? E do MCA, a Dagmar é diaconisa. Então eu consigo ter os consagrados, né? Ali com mais tempo de experiência. Verdade. E eles também participam de outras áreas. Então, os ministérios são extremamente ativos. Hoje, a gente está na Igreja do Gama, a gente tem em torno de 65 famílias. Em torno de 130, 140 pessoas. Glória a Deus. Né? Que bênção, cara. Então, é uma demanda muito grande.
Então, para a gente girar um culto de domingo, a gente precisa de 20 pessoas. Né? Juntando toda a equipe, né? dentro de grupo de louvor, mesa de som, recepção, limpeza, ficar com as crianças lá atrás. Né? Então, toda a equipe, a gente move ali, move aí 20 pessoas para poder girar o culto, né? Porque a realidade mudou. Verdade, e com a realidade mudando, a gente tem outra mentalidade. Então, grupo de recepcionista, o porteiro, de som, de grupo de louvor. Eu tenho um grupo chamado Bastidores do Culto. Né? Quando dá 14 horas de domingo, eu falo, gente, tudo certo para hoje? Como é que tá a portaria? Como é que tá o louvor? Como é que tá tudo? O pessoal dá tudo ok? Não, o grupo de louvor vai sair às 4h30. Não, a portaria vai ser tal, porque a portaria do lado de fora é o porteiro, do lado de dentro é recepcionista. Então a pessoa que está fora, além dela olhar os carros, ela recepciona. Mas quando entra dentro, a pessoa leva até o local, né, onde vai sentar. Eu dei uma organizada na igreja porque a gente sempre... É uma demanda, né, pastor? A gente sempre pensou em nós mesmos, né? Então, o visitante ele gosta de sentar mais atrás. Então, os irmãos da igreja já chegam e sentam mais à frente para deixar atrás para as visitas, né? As coisas que muito bom. E os ministérios têm uma coisa essencial que eles fazem, né? Que é o quê? Toda visita que vai na igreja, nos cultos, o ministério, se for um jovem, o ministério do jovem, eles têm que ir até essa pessoa, pegar o telefone e me passar. Então, quando acaba o culto de domingo, cada um vai na sua visita. É mulher, até esqueci de falar da Rosenice, né? Rosenice é do Ministério de Mulheres, foi ordenada agora também, então é diaconisa. Então ela vai, pede o telefone dessa mulher, o Gilvan pede do homem, a Dora pede do jovem e a Dagmar pede da criança, né? Legal, pega o telefone. Cara. Então, eles me passam esse telefone e eu faço o contato na segunda-feira, agradecendo, perguntando se tem algum pedido de oração. Então, eu fiz com que os ministérios ficassem extremamente ativos na igreja. Entendi. Né? Isso, cara. Então, eles sabem que eles não vão na igreja para receber, eles vão para servir mesmo. Entendi. Então tem sido uma bênção, né? E Deus tem abençoado a vida deles, tem visto, né, a diferença e Deus tem cuidado. Glória a Deus, cara. Bênção de Deus, muito bom, pastor. Pastor, a localização do salão lá, onde os irmãos congregam, qual é o endereço, pastor? Quadra 31, setor oeste. Lote 3 e 4, fica ali no pistão, né? Chama no pistão ali do setor sul. 300 metros depois do hospital, perto de uma escola chamada Clube da Criança, bacana, em frente à pista. Né? Então, a localização é excelente. Excelente, fácil de achar. Se descer na rodoviária, faz uma caminhadinha, dá para chegar tranquilo. Né? Os ônibus também passam na frente do templo. Que benção, e a gente está no novo local e com isso a visibilidade, a acessibilidade melhorou. Muito bom, né? Muito. Então, que legal. Bacana. Inclusive, pessoal, eu deixo aqui para você, né, que está aí nos assistindo. Você pode entrar aí agora ou após o podcast, dá uma olhadinha lá na rede social Promessista Gama. Vai lá, vai aparecer no nosso rodapé aqui e você possa comprovar isso, né? Dá uma olhadinha lá nas redes sociais, de fato ali algo real. Das postagens, as dicas que tem de leitura, sobre a editora Promessa, sobre o podcast aqui também, pessoal, a interação que tá sendo muito boa. Vai lá, visita lá, tem os vídeos bacanas que a galera posta lá, de louvor, tal, uma movimentação muito boa. Eu creio que você vai gostar bastante de contemplar lá, tá bom? Promessista Gama, faz isso lá que você vai ficar maravilhado com o trabalho do pessoal, tá bom? Pastor, fala um pouquinho aí dessa reforma aí da estrutura, né, que houve, já entre a tua chegada nas ordenações que houveram, né, juntamente ali com o pastor Pedro, né, tem até umas fotos pra gente mostrar. Eu queria até mostrar o pessoal aí que tá de casa para a igreja, para acomodação, para as instalações da igreja, receber os irmãos. Então isso é algo sem igual. Começou a igreja onde o Gama hoje está inserida, com o endereço que o senhor falou, qual foram os locais anteriores que ela passou? Que também foi no Gama, né? Isso. A igreja, ela ficava lá no setor leste, né? No setor leste ali, perto da faculdade Faciplac, né? Certo. Nessa época até o pastor Adelmilson pastoreava lá. Olha só que legal, nosso atual presidente, né? E depois ela desceu lá para
para esse local quando eu cheguei, né? Em 2015, no Setor Sul, na quadra 4 do Setor Sul. Entendi. Né? E a igreja ficava do lado desse prédio que a gente saiu recentemente. Ficava do lado, aí teve um problema de estrutura, eles passaram para essa loja, né? Que foi o último tempo que a gente esteve. Entendi. E vários problemas, né, estruturais, e a gente pensou até em fazer uma reforma lá, conversando com o pastor Pedro, né? Não, vamos ver o que dá para a gente fazer aqui. Sentamos com o dono para ver se era viável, né, fazer uma reforma naquele local, e não deu certo, né? Eu acho que já era de Deus mesmo. Que legal, né? cara. Então, para você ver esse aí... Esse é o local, pastor? Esse era o local. Tá vendo aquele pedaço de grade ali, mais no finalzinho lá? Isso, né? a igreja era ali naquele lote, que está vazio hoje. Então demoliram, aí alugou desse lado aqui. Primeiro era essa loja, depois derrubaram a parede aqui, então era mais ou menos todo o salão aí, né? E nos fundos ficava a sala dos jovens, a MCA. Na verdade, os jovens nem tinham sala, a gente ficava ao relento, né? Entendi. Lá, porque as crianças não dava para ficar junto com a MCA. E um lugar bem difícil. Sabe, mas... Imagino, cara. Aí, dificuldade, né? Pastor Pedro, quando ele chegou, aí a gente conversou, né? E a gente deixou de receber muitas pessoas aí por causa da estrutura. Imagino. Hoje eu moro em frente a esse prédio. Né? E às vezes eu olho lá de cima e fico pensando assim, como que essas pessoas nos viam aqui? Verdade. Né? Então, mas... vida que segue, o que era para ser feito aí. No tempo que foi, né? Nós fizemos, e muitas pessoas foram abençoadas aí, muitas pessoas foram curadas. Muito bom. Sabe? A palavra de Deus foi pregada tremendamente aí, mas tinha que crescer. Graças a Deus. Inclusive, uma coisa que me chama a atenção ver a foto ali, uma igreja que é missionária ali, olha ali, uma doação, até hoje, né, pastor? Doação de alimento é uma ação boa, né? A gente tem um projeto chamado Fazendo Bem até hoje. Quando eu cheguei da Promessista Samambaia, eu tinha esse projeto lá, eu trouxe pro Gama. Que bênção. Aí chama projeto Fazendo Bem, né? E de entregar cestas básicas. Glória a Deus. A diaconisa Dagmar que cuida, cadastra a família, pega o telefone, ela mesma vai lá, pessoalmente entrega a cesta. Que bênção. Aí na pandemia também fizemos muito, né? Muito bom, cara. E esse outro aí, aí foi uma repaginada que deram aí na frente, é o mesmo local. É o mesmo local. Puxa, cara, deixa eu voltar aqui, que mudança do caramba, a imagem deu, né? Muita mudança. A arte ali, né? Até aceitou, que eu falei assim, pastor, vamos fazer uma igreja mais missional, né? E o cara veio, colocou o Data Show ali na frente, desenhou como Data Show. Entendi. Né? E mudou realmente só, colocamos uma placa melhor, né? Mas deu uma motivada nos irmãos. Já deu uma mexida. Deu uma motivada para a gente continuar mais um tempo ali e atendeu, posteriormente a gente não ficou aí, né? Que legal, cara. Mas eu acho que sem passar pelo processo não tem como, né? Amadurecer. Bom, mas vamos ver o local que tá agora, né? Vamos nessa, olha aí. Esse é o local novo, né, pastor? Isso aí era uma academia. Eu lembro até hoje, uma experiência bem interessante. Eu e pastor Pedro, né? A gente recebeu indicação desse local aí. Quando a gente levantou a porta de aço, eu vi a igreja como eu tô vendo ela hoje. Que bênção, cara. E ele falou bem assim, eu vi dessa forma também. Então, quando a gente levantou, eu vi a igreja, eu vi a sala do MCA do outro lado, porque tinha uma parede que dividia, né? E na hora o nosso coração confirmou que era ali. Olha aí que bênção, entendeu? Né? E começamos a correr atrás da documentação junto à imobiliária e esse lugar aí... Cara, um local muito bom. Era um pouquinho difícil. Na verdade, teve uma repaginada boa aí para chegar no que está aí hoje, né? Mas é de frente ao Pistão Sul, de frente à pista, referência, né? Essa aí é a frente, né, pastor? É palavra dos próprios vizinhos, né? Diz que a igreja, né? A implantação da igreja lá trouxe vida para a quadra. Que bênção. Eu achei isso tão interessante porque era um lugar onde tinha usuário de droga, né? E ficava na esquina, né? Era um lugar abandonado. Olha o que virou hoje, né? Então, glória a Deus, né? Um espaço bem bacana, estacionamento. Estacionamento, né? Porta, saída de emergência. Aí tem uma área nos fundos também, salas por MCA, sala dos homens, sala pastoral, cozinha, legal, salão. Né? Então, tudo que a gente não tinha lá embaixo, Deus nos abençoou aí. Glória a Deus. Valeu a pena a espera aí, hein, pastor? Valeu a pena.
Que valeu a bênção, né? pena A gente e- contemplar. Climatizado, né? É, Todo o ambiente ali de sonorização, como diz o tal, pastor muito Pedro, bom. né? A gente não tem mais desculpa, Né? né? Para poder ir para cima e pregar o evangelho. Não tem mais, né? Então agora é arregaçar Ai, as mangas e partir para cima dessas casas aí. Então ficou linda, que né? bênção, cara. Essa imagem aí é bacana, né? Porque tá pegando entre as ruas, um prédio de esquina muito bom. É uma proposta bem diferente, né, do que a nossa igreja atual em Brasília, né? A Sim, placa já é diferenciada, né? Lá dentro do legal. templo o senhor vai ver também que também já está no modelo mais revitalizado, né? Muito Nada bom. que inflija, nada que Sim, faça perder pessoas, mas tá uma igreja bem mais preparada e glória a acolhedora. Deus. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Nessa parte interior. Aí, opa, essa aí é a parte da interna, né? Isso é a parte interna, né? Cabe 100 pessoas aí, tem 100 cadeiras, Que bênção, né? cara. E fora todas as salas que tem lá do outro lado, né? A gente não trouxe foto, mas o senhor Sim, conhece bem, sim, né? verdade. Então todas as salas têm cadeiras para os alunos, né? Estão bem arrumadinhas, Glória a Deus, certinho. cara. Aí é o nosso culto de domingo. Uma bênção de Deus, hein, pastor? É, Que bênção. Pastor, fala um pouquinho aqui sobre essas casas aí, que são os PGs. Traz aí um pouquinho pra gente aí, cada o pessoal conhecer aí, como é que é feito aí essas ações aí dos PGs, que é bem forte, né, pastor, na Igreja do Gama, né? Se tornado bem forte o PG, o discipulado, né? como é que começou, né? E esse PG, ele antes dele acontecer, desse PG acontecer, ele quando eu cheguei na Igreja do Gama, toda terça-feira eu orava na casa de um jovem, né? Entendi. Era um PG itinerante, né? Então começou eu com mais alguns jovens. Então a gente começou e ficou um ano todo, 2 anos, 3 anos, cara. 4 anos, né? E a gente caminhando. Aí eu montei um PG na minha casa, a Bárbara era líder, né? Entendi. Eu era um anfitrião e de lá começou, né? A gente acolheu a família, por exemplo, do Marcelo, né? A família do Marcelo estava voltando para a igreja, então a gente acolheu eles ali um ano de PG, isso mudou a vida deles. Que legal, cara. Eles firmaram na igreja, a mãe da esposa do Marcelo, a Dete, firmou na igreja, né? Mas outras pessoas do PG firmaram na igreja. Então, aí, quando a gente passou para esse novo local, né, Certo. não tinha outra coisa a não se fazer do que voltar aos PGs firmemente, Entendi. né? Então, lá embaixo Pontapé, já né? estava acontecendo na pandemia, só que aí pegou de verdade. Que Então, o que benção. acontece hoje? Hoje, a gente tem seis PGs na igreja, só que, na verdade, era para a gente ter 16. Puxa, cara. Por quê? Como eu estou sem líder para Uhum. PG, Entendi. eu estou fazendo ele itinerante para atingir todas as casas que querem PG. Entendi, pra não deixar, né? Para não deixar sem, então, eu passo um mês em cada casa, Certo. né? Então, eu fico um mês numa casa, isso já vai para muito tempo, né? Então, a gente fica um mês em cada casa, girando, depois volta de novo nessa casa, né? Até a gente levantar pessoas para tá fazendo, Que legal, para serem cara. líderes, né? Então, a gente tem Muito bom. tem 6 PGs, né? Na verdade, eram para ser 15 PG e tem 5 no templo, que é quando eles vêm, né? Se Tem você umas colocar fotos lá, aqui, né? Aqui, vamos lá. aí esse aí, ó. Esse aqui ali é Esse de aí é o de mulheres. segunda-feira, é o de mães, né? Que legal, O cara. que aconteceu? Todo grupo de oração na igreja eu transformei em PG. Já Que para legal. mudar A a mentalidade mentalidade, ali, né? né? Então elas A falam assim, ideia. você vai pro PG de oração pelos filhos segunda? Entendi, bacana. Entendeu? Então, quando eles começam a inserir isso na mente, aí eles É começam a chamar verdade. pessoas, Começa a né? desenvolver, Pessoas né? começam a desenvolver isso na mente. Muito Então, bom. essa oração ela já ocorria e eu transformei em PG. Você pode ver que o formato aí ó, é de um PG mesmo, são as mulheres mais maduras. Aham. Elas chegam, eu faço a abertura ali e depois vai para esses PGs de ensino. Entendi. Então, esse aí é o Muito PG bom. das mulheres mais maduras. Aí tem outro. Esse é o PG dos homens lá na sala. Que legal. E acontece no sábado pela manhã, isso Pela aí, manhã. né? Eu dividi os homens porque não estava cabendo mais. Então, o que Certo. eu fiz? Eu criei o PG dos jovens lá dentro do templo. Entendi. Junto com as jovens, aí eu peguei as mulheres que estavam participando lá e coloquei as mulheres mais maduras em outro. Entendi. Para estruturar, né? Muito bom.
Aí eu trouxe alguns para cá, né? Para esse. Então é dividido pelo público Então, também, a faixa etária, a faixa né? O etária. conteúdo que pode ser abordado ali, né? Só A que o mentalidade. conteúdo é sempre o mesmo. Entendi, Que é a lição só- bíblica. que legal. Só a dinâmica. Sim. Então, quando você abre a porta do templo, que você vê, tem uns círculos dentro do templo. Dentro do templo, que então legal, você não cara. vê aquela imagem de que Sim. da igreja em si. Se você for lá para trás, você vai ver que tem um círculo dos homens. Se você for para dentro das salas lá, você vai ver que tem um círculo dos jovens. Aí tem os círculos do pré-adolescente, né? Muito bom, cara. E tem um MCA lá dentro. E todo mundo tem a oportunidade de falar, né? Todo Conversar, um mundo bem grupo mais à menor vontade. ali e tal, Se né? resolve muita coisa aí, pastor. Eu imagino, sim, Muita cara. coisa mesmo. O papo vai longe mesmo, né? Legal, E cara. as irmãs foram um pouco resistentes no início, mas hoje fala bem assim, pelo amor de Deus, não volte a Não gente. volte, né? Parece né? que esqueceu Não- tudo, né? Esqueceu. Por Como quê? era, Porque né? lá elas conversam entre elas e é Que bênção, uma pastor. maravilha. Muito bom, Deus tem cara. abençoado. Olha né? aí os irmãos. Esse é o culto de domingo, né? Que é um culto. O culto ele é voltado para inserir as pessoas do PG no domingo. Entendi. Muito mais uma finalidade meio O grupo de evangelística, louvor, uma o grupo de louvor mensagem. praticamente eles abrem ali, eles cantam 2 louvores, abrem com a leitura, faz a oração, cantam mais 3 louvores, né? Então a gente quer conhecer a igreja, então a gente Já lança no domingo, que é um culto mais leve, tem palavra, né? Tem bastante louvores. Muito bom, cara. E- Que legal. E Uma Deus bênção. tem abençoado, né? Muita gente nova, muita gente querendo mesmo, né? Voltar para Jesus, se reconciliar. Bênção. Glória a Deus. O domingo, o culto que hora começa, pastor? Começa às 18h30, 8h30, um Isso. pouquinho mais cedo, né? Já um pensando pouquinho- na galera, um né? No pouquinho mais pessoal, pra, cedo. né? e a gente consegue também ter meia hora, até às vezes mais, quando termina. Entendi. Aquele Comunhão, bate-papo, aquele pós-culto, envolvimento, pós-culto, né? Então, e é essencial ali, sabe, esse final de culto ali para você conversar, interagir, porque até o presente momento, né, você pode não estar participando do PG, pode estar indo pela primeira vez e naquele final ali a gente consegue, né? Uma Muito coisa bom. interessante é que nós não abrimos mão dessa oração também no final, ela faz Final do toda a diferença. Que bênção, né, cara? E Deus tem usado, né? Usado a vida de cada ordenado e consagrado aí para Glória a Deus. abençoar a vida dessas pessoas. Esse momento de oração é incrível, cara. Eu vi muito desse momento de oração na minha vida também. Muito legal, foi muito abençoador. Eu lembro da última vez que eu saí da Lagoas, teve um aniversário da igreja. Eu lembro do pastor que orou por mim e marcou muito minha vida. É crucial mesmo. Eu fui um daqueles que, quando comecei a entender esse momento aí de oração, não perdia nenhum momento. Era o primeiro a estar lá. Quando chamava alguém, quer receber oração, já ia com tudo no automático, né? Porque isso aí foi muito abençoador para mim. Deus falou muito comigo, usou muitas pessoas assim, próximo, falando comigo ali. E foram mensagens importantes para minha vida e momentos marcantes na minha vida também. A gente faz algumas coisas aí, né, que ajuda bastante. Por exemplo, o momento de louvor é só com a luz do altar. Ah, por isso que eu vi Então aqui, todo mundo que entra sim. todo mundo que entra na igreja, eles entram nesse clima aí, ó, que a Bárbara tá cantando na frente. Certo. Eles entram nesse clima aí. Aí, quando vai para a pregação, aí acende as luzes para eles acompanharem na Bíblia. Entendi. Mas quando eu termino de pregar, já Já tem a cronologia, eles apagam a luz Automaticamente. para as pessoas virem para receber a oração, se reconciliar, né? Ou aceitar Que legal, Jesus. cara. Então a gente não deixa aquela luz forte que expõe, na verdade, né? Que o visitante Sim. ele gosta de ficar mais no anonimato. Então, no momento de louvor, às vezes o visitante ele quer ficar sentado, não tem problema. Entendi. Tá naquela luz ambiente, né? Nessa luz aí, não é uma Já. luz que prejudica quem vai no banheiro, quem vai tomar água, mas Sim. faz toda a diferença. Faz diferença, é verdade. Então a gente só acende a luz aí 7h10, começa 18h30, mas 7h10 acende, quando é 8 horas apaga de novo para fazer o apelo, né? As pessoas se deslocarem, né? Silenciosamente, né? benção, Sem se expor e ir lá na frente. Então as orações aí sempre é muita gente. Muito legal, cara. Glória a Deus, cara. Muito bom Tem- ver esses trabalhos ali, os irmãos orando, né? Essa oração. Glória a Deus, cara. Que bênção, viu? Muito bom mesmo, importantíssimo aí para a ação da igreja.
Uma bênção de Deus. E realmente, hein, pastor, as poltronas ali bem cheinhas, né? Os irmãos, bastante pessoas mesmo, né? Não, Graças a Deus. eu vou dizer uma coisa para você. A gente mudando para esse templo aí motivou muitas pessoas porque olha só, a gente voltou para aí, é inacreditável isso. Nós voltamos para aí, inauguramos a igreja, eu acho que vocês estão em casa, né? Vocês participaram da inauguração. Quando foi no domingo, tinha 15 pessoas na igreja. 15 pessoas. Por quê? Porque a gente vinha de uma pandemia, a igreja do Gama é uma igreja que tem muitas pessoas de idade. Né? E muitas pessoas também ficaram pelo caminho. Então faz 1 ano e 4 meses que a gente está nesse templo. Então com 1 ano e 4 meses, através dos PGs e discipulados, né? Então nós fomos abençoados e as pessoas foram se motivando, as pessoas foram se alegrando, já estava motivado pela estrutura, né, em comparação à anterior. É verdade. E isso motivou demais os irmãos. Então tem pessoas voltando por causa da mídia, né? A mídia é muito forte. Bom, sim. Né? Muitas pessoas estão vindo através da mídia também para nos conhecer. Né? Semana passada teve uma menina da Cristã do Brasil, né, que foi nos visitar. Ela, não, que eu vi a rede social de vocês, eu vim aqui fazer uma visita. E ela falou assim, cara. Eu falei, até brinquei com ela, foi bem cuidada. Aí ela falou assim, desde quando eu entrei. Olha aí. Ó. Né? Então é uma igreja acolhedora, se pisar muito ali dentro, né, vai ser acolhida. E... Glória a Deus. E os PGs e discipulado têm feito toda a diferença nesse crescimento aí. Isso eu digo para você, gente. Se você, eu repetir isso aqui, né? Que eu já falei aqui. Se você, fica à vontade. Se você anda reclamando muito da quantidade de pessoas, né, na tua igreja, gente, faça PG. Escolha uma pessoa para cuidar, que você vai ver a diferença que isso vai fazer na igreja local. Verdade. Né? Que bênção. Foi chamado para isso. Glória a Deus. Muito bom. Pastor, como é que estão os projetos futuros aí? Que o senhor falou que questão de mexer um pouquinho com a mentalidade dos irmãos da liderança, focar. Vai ter uma continuidade nos trabalhos que já estão feitos? Vai ter alguma coisa que vai implantar, de repente, que ainda não conseguiu fazer esse ano? Quais as novidades aí para o Promessista Gama? Para a gente ficar ligado, tem alguma coisa que o senhor pode soltar aqui para a gente? Já vem tratando com a liderança? O ano que vem, né, eu já vou estar totalmente inserido na igreja como pastor integral. Né? Estou encerrando alguns trabalhos até dezembro, mas o ano que vem. E o ano que vem, como é que vai funcionar a igreja? Eu vou transformar o PG em PGF. Então, o que vai acontecer? Toda a família da igreja, essas 64 famílias aqui, todas vão ter que parar 1 hora na semana para poder fazer um PG com a sua própria família. Que legal, cara. Então, você vai escolher um dia da semana e você vai separar 1 hora para você parar com a sua família. Com isso, o que eu quero atingir? Eu quero atingir os outros familiares. Entendi. Né? Então, os próximos, né? Por exemplo, a família da Laura se reúne lá no setor sul. Né? Então tem cunhada, tem sobrinho, tem vizinho do lado direito, do lado esquerdo. Então o que eu quero? Eu quero que cada família seja um PGF. Né? Então isso vai fazer com que... E nós vamos inserir essas pessoas no tempo. Hoje, falta pouco na Igreja do Gama para a gente não comportar as pessoas. Né? Sim. E a possibilidade que a gente tem para o ano que vem, eu quero, é a gente fazer 2 cultos no domingo. A gente vai fazer um culto às 10h30 e fazer um culto às 18h30. Que legal. Porque o que acontece? No domingo, a gente tem uma gama de pessoas que mora no Goiás que não tem ônibus para frequentar a igreja. Entendi. Então a gente tem umas entre 20 e 25 pessoas que não vêm aos domingos de noite e que viria no domingo às 10h30 da manhã. Só que eu preciso de grupo de louvor, preciso de estrutura, preciso de mais uma equipe para receber. Então eu quero ajustar isso aí para ver se em julho do ano que vem eu consiga, né, fazer. Então, o que acontece? Hoje tem muita gente trabalhando com PG, eu tenho um PG para abrir. Domingo, por exemplo, chegaram 2 famílias minhas, eu quero abrir um PG lá em casa. Então, é muito PG para se fazer com poucos líderes. Entendi. Aí onde vai ver o treinamento? Então, todos vão passar o mesmo e tudo dentro das suas próprias casas. Então, isso é uma das novidades que eu quero, que eu estou contando aqui, que eu pretendo, né, com a graça de Deus, fazer o ano que vem. Né, Isso é interessante, a forma que você falou, porque eles já estão exercitando já na igreja local, né? No sábado pela manhã, a questão do trabalho em grupo, vocês estão fazendo ali as mulheres, os homens e tal.
Então, para partir para casa já é uma outra etapa, né? Já tem a experiência ali do quanto é importante, o irmão já tão inserido no automático, né? Então, isso é uma bênção de Deus, cara. Essa consciência já foi criada, né? Agora é partir cada um aí pro seu estado pessoal, né? Se o senhor vê, por exemplo, eu tô pegando, eu não tô inventando uma coisa nova. Sim. É um culto familiar. Exatamente. Que era um PG. Tem famílias que já param, só que quando eu começo a falar para ele, como é que tá seu PGF lá? Parou essa semana? Então o que é que eu tô cobrando das famílias? 1 hora. Eu quero 1 hora que ela disponibilize uma hora na semana. Olha só. O dia melhor e tal. 44 horas, né? Úteis que a gente tem, acredito eu. Então, vai separar 1 hora ali para poder se dedicar aos parentes mais próximos, né? E estar aí fazendo, eu tenho certeza, Pastor Paulo, que vai ser uma bênção, porque eu já estou visualizando isso. Cara, eu já estou visualizando isso. Né? Então, o que eu vou começar a fazer agora de imediato, né? A Andréia, ela passa, né, no PG, dentro do tempo de ensino, para os jovens. Eu vou colocar um co-líder para ela agora. Vou colocar uma co-líder para a Rosilene, um co-líder para a Dora, um co-líder para mim e um co-líder para o Gilvan. Olha aí. Então, já com essa mentalidade de vai se despertando, né? Hoje eu já fiz algumas mudanças lá, né? Então, tudo pensando, né, em PG discipulado. Eu, por exemplo, né, fora os PGs, né, que eu participo, eu tenho 7 discipulados na semana. Né? São 2 de casais, o restante individual. Então, eu faço de manhã, sexta de manhã, faço durante o dia, porque à noite tem os PGs. Mas graças a Deus, o pessoal está se despertando para os PGs. Graças a Deus, cara. E está faltando líder, na verdade, porque o povo está com sede, muita sedento, sede. Né, pastor? Que legal, cara. Glória a Deus, muito bom poder ouvir isso. Quando a igreja está caminhando, a gente fica feliz, cara, pelo desenvolvimento da Progressista Gama, né? Uma referência pra gente. E tudo que Deus trouxe aqui, no tempo que trouxe, no teu ministério, pastor Pedro, todos que passaram, mas a gente está contemplando isso hoje. É o que Deus está fazendo com a igreja hoje, né? E para onde está levando a igreja. Isso é muito bom, muito legal mesmo. E a gente percebe até a moçada envolvida aí, quando vai, visita, tem algum encontro, uma coisa, nossa, pastor, que legal, a igreja aqui, a gente se alegra e tal. Isso é muito bom, cara. Pastor, eu queria, a gente está quase caminhando aqui para o final, né? E eu queria te perguntar uma pergunta, questão pessoal mesmo, assim. Eu até perguntei aos pastores que passaram também por aqui sobre as igrejas, né? E eu queria ver a tua concepção sobre isso, né? A gente tem alguém nos assistindo aí querendo, tá passando por algum conflito, alguma questão também ministerial, talvez precisando desistir. E essa pergunta, pastor, vale a pena, pastor? Tá, tudo que o senhor tá fazendo aí, tem largado fotografia, até dezembro e tal, e tá vivendo isso aí com Cristo e pela igreja, né? Porque tem coisa que às vezes não é nem só nossa, né? A gente tá vivendo em prol do outro e para cuidar de pessoas, né? Vale a pena, pastor? Eu vou dizer com toda sinceridade, vale muito, mais muito e mais muito a pena. Muito a pena mesmo. Acho que são 3 coisas, né? É o seu chamado. Aí a tua esposa chega em você e fala, tô fechado com você. Né? Aí você chega na igreja, a igreja sabe do amor que você tem pela obra. Glória a Deus, né? E Deus age. Né? Então vale muito a pena tudo que eu estou vivendo hoje. O abandono, né? A gente tem que deixar algumas coisas pelo caminho, né? Verdade, faz parte, né, pastor? Faz parte, então algumas coisas têm que ficar, né? O próprio Paulo diz, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Exatamente. Né? Olha, você larga uma mochila para colocar outra. É verdade. Né? E olha para frente e vai rumo ao alvo. Então tem algumas coisas que a gente tem que deixar. E nesse propósito que eu estou hoje, eu precisava deixar, né? A fotografia. E Deus é tão magnífico que Ele faz a gente deixar certas coisas que a gente tinha paixão, que foi o que Ele que me deu a fotografia. Né? Aí Ele fala assim, se eu te dei, eu vou fazer você também deixar de amar e amar agora o que eu tenho proposto para você. Né? Então Deus é maravilhoso, Ele dá, Ele tira e quando você sabe que é Ele que está agindo, você não se magoa, você não... Tem paz no coração, paz no coração, alegria, né? Né? Então, não tá aquele estado conflito, nossa, deixar isso que eu amo, prol disso aqui. Será que eu vou fazer isso? Né? A gente sabe que é por algo bem maior, né?
cuidar de pessoas. Eu acho extraordinário, né? Esse dia eu falei na igreja, gente, sabe para que eu fui escolhido por Deus? Para cuidar de vocês. Sem igual, né? Então, ó, deixe Glória a Deus. eu cuidar de vocês. Amém. Né? Às vezes eu vou ver você ali no arame farpado, na cerca ali, Né? ovelha se engarranchando ali, eu vou chegar em vocês, vou pegar vocês. Eu fui chamado para isso, para cuidar de vocês. Glória a Deus. Então, eu estou cara. maravilhado. Né? Glória Não a Deus. tenho... Que bênção. É uma benção. Muito bom. Pastor, ainda uma pergunta para ti. O que mais te marcou no teu ministério, mesmo entre o diaconato, o presbiterato, agora como pastor, tempo parcial, agora como pastor tempo integral, tem algo que mais te marcou, assim, desde a conversão de alguém, ou um batismo, algo que você possa contar de forma breve, assim, mas que mexeu contigo, assim, de uma maneira positiva, assim, marcou, fez te emocionar, você não esquece disso mais nunca, tal. Teve alguma coisa que mexeu com você? Teve sim. Eu fui fazer um discipulado, né? E o jovem falou bem assim, isso aqui não é ego, tá? Sim, não, fica Não, tranquilo. ele falou bem assim, o Senhor me fez amar a vida novamente. Que legal, cara. Tem uma música, né, da Natália Braga, né? Não sei se vocês já ouviram, que chama Existe Vida Aí. Né? Então, e nesse dia eu falando para ele, né, até me emociono porque o diferencial que você pode fazer na vida das pessoas. Verdade, cara. Hoje eu li um texto na igreja, Fica à vontade. tá lá em 2 Coríntios capítulo 1, né? Diz assim, ó, que Deus, ele nos consola para consolar. Olha aí que benção. Né? Então, Deus, ele cuida de mim, cuida do Primeiro Senhor é a como gente, pastor, Uhum. né? Para a gente cuidar de alguém. Aí ele diz bem assim, ó, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Uau, então é um né? Deus que faz por você, que age ao seu favor no momento mais difícil da tua vida, ponto. Não. Continua, para que você encontre alguém que está vivendo esse mesmo problema, essa mesma tribulação, e você traga consolação à vida dela. Que Né? benção, Então, cara. nesse discipulado, quando uma pessoa que estava Sim. com depressão, passou um momento muito difícil, diz para você, ó, esses encontros têm salvado a minha vida. Glória a Deus. Né? E você vê que o papel que você está fazendo, o que você está... Essa relevância, Para né? que você foi chamado. Né? Então, isso é o que me Não marcou. tem preço, né? Mas tem outra coisa também, pastor, foi o que Deus fez em 3 anos na minha vida. Entendi. Né? Esse esfriamento secular, lado, sabe? Esse amor pela obra. Então, Escancarado. Deus ele mexeu assim, sabe? Sem causar nenhum dano. Sabe, os pauzinhos assim, sem causar nenhum prejuízo, nem na minha filha, nem na minha esposa, nem na minha família, nem nos meus amigos, em nada, nem na igreja, em nada. Ele mexeu Benção, todinho e falou bem assim, é porque é isso aqui que eu tenho proposto para você. Então, Deus Deus. e essas experiências tete a tete, né, um a um, Aham. né, nesse discipulado que tem mudado a minha vida. Eu amo discipular. Se Glória brincar, a eu tô Deus. amando mais que PG. Entendeu? Porque eu chego lá para passar estudo e a gente às vezes nem passa o estudo. Muito Começa bom, um cara. bate-papo ali mais profundo. Mas é isso. Glória a Deus. Pastor, a gente está chegando no fim do nosso podcast. Deixa um recado pro pessoal aí, encorajador, pro pessoal aí que está nos assistindo. Em nome de Jesus, deixa um recadinho aí pro pessoal, um texto, fica à vontade. Bem, gente, eu vou falar do que eu estou vivendo, né? Quero deixar um recadinho para vocês. Deus está fazendo coisas na sua vida, não é simplesmente para você. Não é simplesmente porque você é o melhor, ou que você é o cara ou a menina. Deus está fazendo algo na tua vida e tem feito algo na sua vida para você fazer isso por outras pessoas. Glória a Deus. Né? Toda vez que Deus faz algo por nós, todas as pessoas que nos cercam, elas são atingidas por esse propósito de Deus que é colocado sobre a sua vida. Né? Acabei de ler aqui para você, Deus te consola para consolar, Deus cuida de você para cuidar, sabe? Deus faz ao seu favor para que você faça em favor de alguém. Graças Né? a Então, se movimente, né? Se movimente e vá em direção a essas pessoas que estão precisando de você, do Jesus que está em você, né? E do amor que Ele tem por você, Ele quer que você tenha por essas pessoas. Então, Glória a Deus.
vai firme. Uau, muito bom, cara. Bênção de Deus. Cara, a gente agradece a tua participação aqui mais uma vez. É sempre bom. Galera, o tempo voa aqui. Boa. Somente quando a conversa é gostosa, eu nem espero. O senhor falou aqui que a gente já está caminhando para o final. Né? Falei, rapaz, já, que a gente sentou aqui. Que benção, cara. Rapidinho, mas vai ter outras oportunidades. É bom porque já dá mais oportunidade para a gente trabalhar uns outros temas aí com a galera, com vocês. Muito bom. Cada pastor que passa, cada irmão que passa. É isso aí, cara. Que Deus te abençoe teu ministério, tua vida, tá? Tua família. Tudo que você possa trilhar aí, que Deus conceda a presença dele, a bênção dele sobre vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Amém. Um prazer, cara, estar com você aqui. Em nome de Jesus. Galera, vai lá, Promessista DF, visita lá nosso Instagram, curte aí, comenta, compartilha com o pessoal nossas redes no Instagram, nossas postagens. Registra uma foto, marca a gente, uma bênção a gente poder... tá visualizando aí o conteúdo que você está assistindo, a gente fazer essa repostagem e inscreve no nosso canal. Muita gente está assistindo, mas não está inscrito. Ativa lá o sino lá, receber a notificação quando a gente lançar os podcasts aqui. Vem novidade por aí, tá? Com a graça de Deus, fica ligado. Todas as terças-feiras, às 21 horas, você tem um encontro aqui com a gente, um encontro que vai te encorajar a imitar a Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastorzão, Deus abençoe, cara. Eu que agradeço. Jesus, obrigado tá? pelo convite. Uma bênção de Deus. Galera, até a próxima. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Fica com Deus. Em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente. Se vê.